Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Erika está bem, graças a Deus. Eu espero que vocês aí de casa também estejam bem. Crianças, eu estou muito feliz porque hoje é a nossa primeira lição do trimestre. Eu espero que vocês aí de casa assistam todas as aulas da EBD em casa com a tia Erika. E para nós iniciarmos a nossa primeira EBD, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e convidando a Deus para habitar em nossos coraçõezinhos, para abrir o nosso entendimento neste dia. Amém, crianças? Vamos fechar os nossos olhos e juntar as nossas mãos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por este dia. Senhor, abençoe cada criança que esta EBD alcançar. Meu Deus, abençoe os seus lares. Abra o seu coração e se faça presente na vida de cada criança. Sê conosco neste dia, Papai do céu. Amém. Amém, crianças? Crianças, e a história de hoje, o título da nossa lição é A História da Sementinha. E a revista que a tia Erika está usando é a revista de primários, de 7 a 8 anos da CPAD. E vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Marcos 4, do versículo 30 ao 34. Você que tem Bíblia em casa, acompanha a tia Erika, que diz assim, Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos e a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Crianças, e o versículo para memorizar de hoje, se encontra lá em 1 Coríntios 3, 7, que diz assim, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém, crianças? Crianças, agora para o momento do louvor, vocês aí de casa, vamos juntamente com a tia Erika, um louvor bem conhecido. Vamos lá? Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Crianças, como a tia Erika falou, hoje a história é uma história que ela está na Bíblia, porém é uma parábola. Jesus, ele usava as parábolas para ensinar as pessoas e os seus discípulos. Parábola é uma forma mais simples de explicar uma situação.
Ou seja, ele usava as coisas que estavam ao redor dele para explicar para as pessoas, para que elas pudessem entender com mais facilidade. E a história que a tia Érica vai contar, a tia Érica já falou, que é a história da sementinha. Crianças, o Senhor, ele comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda. Vocês já viram semente de mostarda? É uma semente muito pequenininha. A tia Érica não tem aqui para te mostrar. Mas aqui, ó, no nosso livro de história, tem algumas sementes que a tia Érica quer apresentar para vocês. E a semente de mostarda é essa aqui, ó, bem pequenininha, a menor de todas. E crianças, diante das outras sementes encontradas na natureza, essa é a menor semente que podemos observar. Vocês conhecem algumas sementes? Vamos aqui relembrar com a tia Érica. Semente de milho, semente de feijão, semente de melancia, semente de arroz, semente de maçã. Quem come uva, que tem aquela sementinha pequenininha, tem a semente de uva também. Porém, crianças, a semente de mostarda, ela é a menor de todas. Nessa história, temos alguns exemplos, crianças, de sementes. Sementes grandes, médias e essa bem menorzinha. Crianças, contudo, a semente de mostarda, ela possui uma característica que a torna adequada para o exemplo que Jesus queria dar para aquelas pessoas e os discípulos dele. Porque depois dessa semente brotar, crianças, vocês não vão acreditar. A semente de mostarda, depois de plantada, ela cresce e ela dá uma árvore. Tia Érica, uma árvore? Sim, crianças, uma árvore. Mesmo ela sendo pequenininha, a história conta que ela cresce e ela dá uma árvore de porte médio, uma árvore de 1,5 metro, mais ou menos. Sim, a tia Érica tem 1,60 m, então uma árvore mais ou menos até aqui na altura da tia Érica. Mas como, tia Érica, que uma semente tão pequena pode dar uma árvore? Pois é, crianças, isso são coisas do Papai do Céu, isso é coisa de Deus. E por essa razão, Jesus explicou, crianças, também, que aquela árvore, ela ficou muito frondosa depois que ela cresce e seus galhos ficam fortes ao ponto, crianças, dos animais, dos passarinhos fazerem ninho em seus galhos, pois seus ramos se tornam longos e fortes. E através dessa história, Jesus ilustrou para os seus discípulos o que ocorreria com eles. O que ocorreria com eles, crianças? O reino de Deus, ele deveria ser anunciado a todas as pessoas. E Jesus começou anunciando o evangelho dele, crianças, mesmo tendo poucas pessoas. Sim, crianças, somente ele e seus discípulos. Mas Jesus, ele continuou anunciando o evangelho do reino, falando do amor de Deus para aquelas pessoas que ali se encontravam e para os seus discípulos, mesmo em pequenas quantidades, porque ele sabia que a semente estava sendo plantada e que aquelas pessoas que estavam ouvindo e guardando aquela palavra no seu coração ia semear em outra pessoa, ia contar aquela história para outra pessoa, ia plantar a semente em outros corações. E assim Jesus foi fazendo, crianças, contando a sua história. E aí ele contava as suas histórias, o amor de Deus era espalhado e as outras pessoas ficavam sabendo e acreditavam que ele era o Messias prometido por Deus. Então começaram, crianças, a história se espalhando, as pessoas ouviam aquela palavra e contavam para outra pessoa, e a história foi se espalhando, ao ponto, crianças, olha só, de ficar uma grande multidão.
muitas pessoas o seguiam e muitas pessoas acreditavam nas palavras que Jesus falava. Sim, muitas pessoas acreditavam, mas também crianças, tinha aquelas pessoas que não acreditavam. Que triste, né, crianças? Tinha pessoas que iam para lá, crianças, só para ver se Jesus ele errava em algum momento, se ele fazia alguma coisa errada. Então, à medida das crianças que aquele evangelho era anunciado, aquela pequena semente que anteriormente não tinha nenhuma significância, foi crescendo e crescendo em abundância, e de modo que ela deu muitos frutos para o reino do Senhor. Crianças, e Jesus falou também aos seus discípulos que aquela palavra ia chegar em vários corações e que eles iam transmitir aquela palavra. E quando chegasse o dia deles não estarem mais ali, iriam existir novos discípulos do Senhor, porque a palavra de Deus ela não pode parar de ser anunciada. Então, crianças, agora o reino de Deus ele é semelhante ao desenvolvimento da sementinha de mostarda. Da sementinha de mostarda, aquela sementinha bem pequenininha. Mas, crianças, o crescimento dela é um processo contínuo e gradual. Tem que ter muita paciência, você tem que plantar e esperar ela dar fruto. E hoje, crianças, sabe quem são os novos discípulos do Senhor aqui na terra? Somos nós. Nós, eu e você aí de casa, nós somos os novos discípulos do Senhor. Ainda que o nosso trabalho pareça simples e pouco significante, igual aquela sementinha, crianças, igual aquela sementinha de mostarda, que parecia não ter significância nenhuma, mas para Deus muito significava. E as dificuldades vão surgir, claro que vão surgir para realizar a obra do Senhor, mas nós não podemos desistir, mas crer que certamente, crianças, nós vamos falar o amor de Deus, nós vamos plantar aquela sementinha, mas quem vai dar o crescimento é o Papai do Céu, é Deus. Sabe, crianças, existem muitas pessoas no nosso Brasil e até mesmo fora do Brasil que está levando a palavra do Senhor. Eles são os novos discípulos do Senhor. Você também aí de casa também é discípulo do Senhor. Não importa, criança, se o nosso nome vai ser lembrado ou não. Não importa. O que importa é que você falou do amor de Deus. E aquela sementinha foi plantada. O crescimento, quem vai fazer com que ela cresça é o Papai do Céu. Isso mesmo. Porque toda honra e toda glória é somente para Deus. Não para nós, mas sim para o Papai do Céu. Então, crianças, o que nós devemos fazer? Plantar a semente, que é a palavra do Senhor. Tia Érica, como que nós vamos plantar? Anunciando o amor de Deus para todas as pessoas. Ah, tia Érica, mas para todas as pessoas? Sim, para todas as pessoas. Até mesmo para aqueles coleguinhas que faz bullying com você. Sim, você tem que falar do amor de Deus para ele. Por isso que ele faz bullying com você, porque ele não conhece o amor de Deus. E nós temos que espalhar o evangelho do reino do Senhor, para que esse reino ele não tenha fim. E para isso, o Papai do Céu, Deus, ele precisa de mim e ele precisa de você. Nós vamos plantar a sementinha, é como se plantasse uma sementinha no vaso. Nós vamos regar ela. Crianças, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos regar ela com a palavra do Senhor, falando que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus veio ao mundo, deu a vida dele por mim, por você. Nós já estamos fazendo, nós já estamos plantando aquela semente nos corações. E aí o crescimento, o
crescimento fica por conta do Papai do Céu. Então, crianças, depois de plantado e regado, Deus, Ele se encarrega de fazer com que aquela semente cresça e dê frutos, muitos frutos para o reino do Senhor. Então, crianças, então você adulto que está ouvindo e assistindo esta EBD, não importa se você é pequenininho, não importa se você se acha insignificante no meio de muitas outras pessoas inteligentes, que têm cursos. O Papai do Céu, Deus, Ele escolheu eu e escolheu você também para anunciar o amor dele. Então diga para o seu vizinho que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Vamos espalhar o amor de Deus. Vamos plantar a semente da palavra do Senhor em outras vidas. Vamos espalhar o amor de Deus em outras vidas. Não vamos guardar esse amor só para nós. Vamos regar, lembrando sempre de falar que Deus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. É Ele que capacita. É Ele que capacita, crianças. É Ele que capacita a mim, que capacita você. E o crescimento, quem dá é Jesus. Porque toda honra e toda glória é somente dele, é somente para ele. E que essa história da sementinha, crianças, vocês guardem em seu coração e vamos anunciar o reino do Senhor. Porque ele só vai crescer se nós começarmos a falar o amor dele por onde nós formos, na nossa escola, na nossa rua, no nosso emprego, na nossa casa, para os nossos amigos e parentes que ainda não conhecem o Senhor. Amém, crianças? Vocês gostaram dessa história? A tia Érica gostou muito. Eu espero que vocês também tenham gostado. Crianças, e para o desafio de hoje, para o desafio da história, a tia Érica quer que você desenhe um vaso bem bonito, assim como o da tia Érica, olha, com uma planta bem grandona. Sim, crianças, você vai plantar e você vai regar, mas quem vai fazer crescer é o Papai do Céu, amém? Neste dia, a tia Érica está muito feliz, a tia Érica aprendeu muito com essa lição, que nós vamos espalhar. Ajude a tia Érica também a espalhar o Evangelho do Senhor. Vamos falar do amor de Deus. Amém, crianças? Muito obrigada a você que ficou até o final da EBD em Casa com a tia Érica. Muito obrigada. Faça o desafio que a tia Érica vai tirar umas fotos. Mande as fotos para a tia Érica, que a tia Érica vai postar lá no grupo e lá no canal da tia Érica também, lá no Instagram. Amém, crianças? Então vamos orar agradecendo por mais uma lição, por mais um aprendizado na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta lição, Senhor. Senhor, tira a timidez do nosso meio para que nós possamos, meu Pai amado, anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu reino. Papai querido, nos dê coragem, meu Deus amado, nos dê sabedoria para falar do Seu amor. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito na minha vida. Amém. Amém, crianças? Muito obrigada. Um beijo todo especial para você aí de casa e até a próxima. Tchau!